informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta quinta-feira, dia 3 de fevereiro, levando para vocês os seguintes destaques. Tanques do Aquário do Pantanal começam a receber peixes. Safra de Mato Grosso do Sul recebeu 30% de recursos a mais. Por causa da seca, produtores de Mato Grosso do Sul acionam o seguro rural. Rebanho de ovinos e caprinos podem ser regularizados até dezembro. E a China não tem prazo para voltar a comprar frango de Itaquiraí. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A AgroJangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A AgroJangada, filiais em Dourados, Naviraí, Laguna Carapã e Nova Andradina e matriz em Itaporã. Fone 3451-5400. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. AgroJangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Dia de sol com muitas nuvens em Dourados região nessa quinta-feira. Períodos de tempo nublado com chuva a qualquer hora. Para uma safra de soja mais produtiva, nós, consultores Agroeste, recomendamos os lançamentos da plataforma Intacta 2 Extend, a S3707 e a S3700, a dupla poderosa que entrega alta produtividade, com ciclo precoce e máxima eficiência na lavoura. Variedades de soja para agricultores que buscam alta sanidade foliar e resistência a doenças, sem deixar de lado os altos patamares produtivos para plantio e refúgio. Agroeste, quem planta colhe mais. Saiba mais em agroeste.com.br. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou com os seguintes preços nas últimas cotações. Arroba do boi gordo a R$ 310 no Friboi de Ponta Porã com 30 dias. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, também a R$ 310 à vista. Vaca gorda a R$ 300 no Friboi e a R$ 290 no Brasil Global. Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 87 e a de soja a R$ 173, informou a GD Corretora. Parceria que rende bons frutos. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimento personalizado e entregas para toda a cidade. As melhores soluções para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você. Precisou de um pneu? Ligue 67 3421 7700. Wilton Pneus, Avenida Marcelino Pires 283, Dourados MS. Para a lavoura é ter Syngenta pra ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo.
As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A Petrobras vendeu um recorde de 25 bilhões e 800 milhões de litros de diesel S10 em 2021, uma alta de 34,7% diante do ano anterior, após produzir volumes também históricos do combustível. Ao todo, a Petrobras produziu no ano passado 21 bilhões e 200 milhões de litros do diesel S10 com menor teor de enxofre, alta de 10% em relação a 2020. Atualmente, a venda do S10 corresponde a mais da metade das vendas totais de diesel da Petrobras, que trabalha para alcançar 100% da produção até 2026. Os tanques externos do Aquário do Pantanal começou a ser povoado com algumas espécies de peixe, como os pacus. A soltura aconteceu na segunda-feira. Segundo a Secretaria Estadual de Infraestrutura, a construção do complexo turístico-científico está em fase final e deve ser entregue no final de março desse ano. Com aproximadamente 19 mil metros quadrados de área construída, o Aquário do Pantanal conta com 33 tanques, sendo 23 internos e 8 externos, além de um tanque de abastecimento e outro de descartes de efluentes, totalizando um volume de 5 milhões de litros de água. É previsto que o local tenha 230 espécies de peixes, além de animais como jacaré e sucuri. Esteve presente no local durante a soltura dos peixes o governador Reinaldo Azambuja. A obra está bem acabada e com bastante qualidade, destacou o governador após a vistoria. Em Mato Grosso do Sul, a safra 2021-2022 recebeu 30% a mais de crédito rural do que na safra passada. Levantamento feito pela Associação dos Produtores de Soja, do MS, a AproSoja, e pela FamaSul, apontou que foram aplicados 9 bilhões e 200 milhões de reais na produção da atual safra, sendo que na anterior o valor investido foi de 7 bilhões e 170 milhões. Ainda de acordo com a pesquisa, o valor colocado nas safras nos últimos 6 meses de 2021 correspondeu a 55% do total de 16 bilhões e 700 milhões de reais empregados na safra passada, sendo que o setor agrícola foi o que mais recebeu crédito rural. José Pádua, gerente técnico da pesquisa, explicou que esse investimento reflete em mais produtividade e tecnologia no campo. Os recursos foram destinados principalmente aos produtos milho e soja. A maior aplicação de recursos na agricultura reflete mais tecnologia, maior produção e produtividade em menor área plantada, comentou o Pádua. Levantamento da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura mostrou a dimensão dos comunicados de perdas e avisos de sinistros pelos produtores afetados pela seca. No total, 42.541 apólices do seguro rural foram acionadas e 38.906 comunicados de perdas foram realizados no Proagro, na atual safra de verão, até o dia 20 de janeiro, totalizando assim mais de 81 mil acionamentos pelos produtores. Em Mato Grosso do Sul, a área segurada chega a 30% dos 3 milhões e 700 mil hectares plantados com soja. Conforme os dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, são 9.460 apólices de seguro contratadas aqui no estado, sendo 3.160 já acionadas. No total está em análise nas seguradoras um valor segurado de 483 milhões de reais em indenizações. No Proagro, são 917 segurados em Mato Grosso do Sul, dos quais 220 já fizeram comunicado de perdas.
O valor em análise da indenização no Proagro chega a 23.685.000. Os criadores de caprinos e ovinos terão até o dia 31 de dezembro de 2022 para regularizar seus rebanhos junto à Iagro. Nesse período, a regularização será realizada sem ônus para o produtor. De acordo com o levantamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a quantidade de ovinos abatidos em Mato Grosso do Sul entre 2020 e 2021 cresceu 46,7%, o que significa dizer que o nível saltou de 4.300 animais para 6.300 no outro ano. Em contrapartida, o rebanho desses animais está diminuindo aqui no estado. Apenas os ovinos eram 465.710 exemplares. Já em janeiro de 2022, o rebanho encontra-se entre 405.211 animais, sendo 294.802 fêmeas e 110.409 machos, apresentando um percentual de 13% de redução. O governo chinês suspendeu as importações de carne de frango de um frigorífico de Itaquiraí. A unidade é da Belo Alimentos, que produz o frango belo. Além de suspender o frigorífico de Mato Grosso do Sul, a China também suspendeu compras de uma indústria de Goiás, a São Salvador Alimentos, que produz o frango, ou melhor, que produz o super frango em Itaberaí, município goiano. As informações foram divulgadas em um comunicado no site oficial da Administração Geral de Alfândegas da China, publicado na segunda-feira. Os chineses informaram que a interrupção das compras entrou em vigor já na segunda-feira, sem sinalizar quando os negócios podem ser retomados nem o motivo da decisão. O Ministério da Agricultura brasileiro confirmou a suspensão pela China da habilitação para exportações de carne de frango dos 2 frigoríficos brasileiros. O governo daqui destacou, porém, que a área técnica do Ministério da Agricultura discorda da decisão adotada pela autoridade sanitária da China. Conforme o comunicado, o Brasil apresentará as informações técnicas para reverter a suspensão junto à China, ou suspender a suspensão junto à GACC, órgão do governo chinês responsável pela habilitação de frigoríficos exportadores e que também realiza o controle de mercadorias na aduana. No mês de dezembro, a China havia suspendido as importações de carne de frango do frigorífico da BRF, em Marau, Rio Grande do Sul. Em agosto, o país havia suspendido também as importações de carne suína e de aves da unidade da BRF em Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. O país asiático vem suspendendo desde 2020 as compras de frigoríficos de vários países. A justificativa seria o maior controle sanitário em razão da pandemia da Covid-19. A produção de soja do Brasil deve alcançar 134.500.000 toneladas na safra 2022, estimou na segunda-feira a consultoria Cedres, com um corte diante dos 145.700.000 projetadas anteriormente em função da seca no sul do país. Em relação à safra anterior, a estimativa é que a produção brasileira de soja deva cair 2,7% diante do recorde de 138 milhões de toneladas. Paraná e Rio Grande do Sul são os estados mais afetados pela estiagem, atingindo perdas de produção de 29% e 21%. Por outro lado, Goiás e Mato Grosso sentem, ainda que em menor grau, o excesso de chuva, atrapalhando o manejo e a colheita do grão.
Os preços pagos aos produtores de leite apresentaram tendência de queda no último trimestre de 2021, como indicou a análise mensal do produto publicada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. De acordo com o documento, na média das 10 principais regiões produtoras, os preços praticados ao leite em dezembro estão cerca de 7% menores em relação ao mesmo período de 2020, com queda mais relevante para os estados do sul do país. O movimento de queda teve início no último trimestre do ano, uma vez que, com maior disponibilidade de alimento para o gado, percebeu-se o aumento na produção de leite, o que reflete no preço pago aos produtores. O IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgou relatório apontando que os produtores do estado já plantaram 26,7% das lavouras previstas para a safrinha de milho de 2022. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado começa 2022 com 3 projetos de lei prontos para serem votados, pois já conta com os votos dos respectivos relatores. 2 desses projetos tramitam juntos por se tratarem do novo marco legal da regularização fundiária. O presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária é o senador Assir Gurugax, de Rondônia. O relator de ambas as propostas é o senador mato-grossense Carlos Fávaro, que já apresentou o seu voto. Segundo o Fávaro, o substitutivo é direcionado ao beneficiamento de milhões de pequenos produtores, à preservação do meio ambiente e ao favorecimento da produção de alimentos. Em sua opinião, a regularização fundiária dará cidadania ao agricultor que está plantando, assim como protegerá o meio ambiente e ajudará a ampliar a produção de comida no Brasil. Vai construir ou reformar? A Nível Materiais de Construção tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, sempre com o melhor preço e qualidade. Seja no sítio, chácara ou fazenda, a Nível entrega para você em Dourados e toda a região. Então você, amigo da cidade ou do campo, que precisa construir ou reformar, a Nível está pronta para te atender. Nível Materiais para Construção, degrau a degrau com você. Rua Potrerito 2115, Jockey Clube. Fone 3424-4008. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Governo e oposição querem votar propostas para a recuperação econômica. Governo e oposição começam um ano legislativo com prioridades bem distintas na Câmara. Enquanto a oposição defende temas como a aprovação de uma renda básica permanente e proteção ao meio ambiente, o governo propõe avançar nas reformas tributária e administrativa. O ponto em comum entre os dois lados é a necessidade de adoção de medidas para aquecer a economia. Para o deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, vice-líder do governo, é aí que entram as reformas. Temos boas perspectivas. Eu acho que o Congresso ele é reformista e o governo está muito otimista este ano para que a gente possa continuar fazendo as reformas necessárias. Logicamente, as reformas que já estão em discussão no Congresso, primeiro a reforma tributária e a reforma administrativa. São 2 reformas que nós precisamos fazer para que a gente possa rever a posição desse país, fazer um novo pacto federativo, que a gente possa fazer com que nós tenhamos mais Brasil e menos Brasília. A reforma administrativa foi aprovada em setembro do ano passado em uma comissão especial da Câmara e está pronta para ser votada em plenário. A proposta mantém a estabilidade para servidores públicos concursados e, entre outras medidas, permite o corte de 25% dos salários em épocas de crise fiscal. Já a reforma tributária, que simplifica o sistema de tributos, está no Senado à espera de votação na Comissão de Constituição e Justiça. O líder da oposição, deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, apontou a necessidade de aprovação de projetos que promovam o crescimento da economia e a inclusão social, ao lado de medidas de proteção ao meio ambiente. Os principais temas que o Congresso deve votar nesse ano são temas que dizem respeito à recuperação econômica do país, já que a nossa economia vai muito mal, temas que digam respeito à inclusão social e à oferta de oportunidades e à garantia de uma renda básica para todos os brasileiros, e também temas que digam respeito à proteção do meio ambiente, já que nos últimos anos houve muitos retrocessos nessa área
Outros temas também são considerados prioritários pelos líderes de diversos partidos na Câmara. Um deles é a adoção de medidas para reduzir o preço dos combustíveis, mas também há consenso que a escolha do que será efetivamente votado vai sofrer a influência da eleição de outubro. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Tudo que se planta dá, nessa terra perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.